Havendo um número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, professor, doutor Ivanir de Melo para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 50ª sessão ordinária, em 4 de agosto de 2010. Presidência dos senhores vereadores, Jorge Felipe, presidente, e Stepan Nersessian, primeiro vice-presidente. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Jorge Pereira, Luiz Carlos Ramos, Tereza Berger, Dr. João Ricardo, Tio Carlos, Andréa Gouveia Vieira, Jorge Felipe, Márcio Pacheco, Tânia Bastos, Adilson Pires, Raymond, João Cabral, Ivanir de Melo, professor Washington, Stepan Nersessian, Alfredo Sirquis, Leonel Brizola Neto, Eliomar Coelho, Paulo Messina e Eider Dantas. 20. Assume a presidência o senhor vereador Stepan Nersessian, primeiro vice-presidente, e ocupa o lugar de secretário, a convite, o senhor vereador Ivanir de Melo. Encerra-se a sessão às 16h03. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Alfredo Sirquis, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o que me traz aqui hoje a esta tribuna é uma questão de política internacional, de política externa, que pareceria curioso uma Câmara de Vereadores debater temas de política externa, mas o assunto me parece tão grave, de tal maneira indicativo de posições que têm que ser tomadas no nosso país, que não posso deixar de comentar esse assunto. Estou me referindo à condenação à morte por lapidação. Lapidação significa apedrejamento, da iraniana Sakineh Ashtiani, que foi condenada a essa pena cruel e desumana por uma acusação de adultério. Nós sabemos que no Irã vige um código penal que é dogmaticamente marcado por uma reedição de leis que vigiam há 1000 anos atrás, no Califato Islâmico, que há 1000 anos atrás ocupava boa parte do Oriente Médio, chegando até a Europa, e que a República Islâmica do Irã adota essa interpretação da Sharia com as penalidades que lhe são peculiares. E a penalidade para o adultério é o apedrejamento. A mulher é enterrada até o pescoço e apedrejada até a morte, sendo que o Código de Execuções Penais local especifica que as pedras não podem ser muito grandes, de forma a causar a morte imediata da mulher que está sendo executada. Da mulher e do homem, que o homem também pode sofrer a mesma pena, embora, no caso dos homens, eles são enterrados apenas até a cintura. Mas, enfim, a exigência é que as pedras tenham mais ou menos o tamanho de laranjas para que a execução seja lenta e dolorosa. Além disso, tivemos um outro caso, que é a perseguição ao advogado desta senhora. O advogado Mohammad Mostafael foi perseguido a ponto de ter que fugir do país para a Turquia e vários membros da sua família
foram presos. Então, esses são os fatos, fatos inquestionáveis, e que, inclusive, o próprio regime iraniano admite, quando, no dia de ontem, se posicionou claramente, em primeiro lugar, aconselhando ao Itamaraty e ao governo brasileiro para não se meter nesse assunto, e, em segundo lugar, confirmando a sentença de morte dessa pobre mulher. Penso que essa questão deve ser analisada à luz da política externa brasileira, porque uma coisa é nós, com a tradição diplomática que temos, com o fato de sermos um país pacífico, que não tem problemas de fronteiras, que tradicionalmente se envolveu numa série de gestões de paz ao longo dos últimos 100 até 200 anos. O Brasil sempre foi um agente de paz, então não há problemas que nessa condição a nossa diplomacia esteja preparada para mediar conflitos e mantenha relações diplomáticas com todos os países do mundo, até mesmo os de regime mais odioso. Não se trata disso. Em relação a isso, nós, do Partido Verde, e a nossa candidata presidencial, Marina Silva, somos favoráveis. Completamente diferente disso é manter sonsas relações de promiscuidade com um regime do tipo dessa teocracia fascistoide que vige no Irã e que oprime, em primeiro lugar, o bravo povo iraniano. Presentear um ditador fascista como Ahmadinejad com a camisa canarinho da seleção brasileira é um ato lamentável que o presidente da República, irrefletidamente, suponho, praticou. Da mesma forma, referir-se a essa figura sinistra como meu amigo, tenho por ele carinho, temos que respeitar as leis, me parece completamente fora de propósito. Porque em tempos modernos, o que vale é a chamada Gestalt, a linguagem corporal. Então, quando o Lula aparece aos abraços, aos tapinhas nas costas, fazendo esse tipo de declaração, presenteando a camisa da nossa seleção para esse sinistro ditador, são imagens que correm o mundo inteiro. E imagens que também correm o Brasil inteiro, onde o nosso presidente, por boas razões, é querido, é respeitado. Eu, por mais divergências políticas que possa ter com alguns aspectos da prática e das ideias do presidente, tenho por ele carinho, respeito, gosto do Lula. Agora, não gosto de ver ele abraçado a ditadores de nenhum tipo, de direita, de esquerda, qualquer tipo de ditador. Não gosto de ver o nosso presidente da República minimizando situações de violação de direitos humanos em qualquer país do mundo, que estejam vitimando qualquer um dos povos desse planeta, porque os direitos humanos são valores universais. A defesa das liberdades democráticas é um valor universal. O direito à livre expressão, a liberdade de imprensa, a realização de eleições livres, a separação de poderes, não é uma questão cultural, é uma questão universal. E se somos democratas no Brasil, se lutamos no Brasil durante muitos e muitos anos pela democracia imperfeita que temos e pelas liberdades que exercemos, se enfrentamos a ditadura militar quando foi necessário, até com armas na mão, embora com uma visão ideológica equivocada, se tudo isso foi feito e tudo valeu a pena porque a alma não era pequena, hoje devemos valorizar a democracia que temos. E, ao fazer isso, devemos querer que ela exista em todos os países do mundo, porque se ela é boa para o Brasil, ela é boa para Cuba, ela é boa para o Irã, ela é boa para a Venezuela, ela é boa para a Coreia do Norte, ela é boa para qualquer país que nesse momento esteja submetido a uma ditadura, seja qual for a sua ideologia,
ou onde as liberdades, a separação de poderes, a realização de eleições livres esteja sendo ameaçada. Então, nesse sentido, é lamentável que a política externa brasileira se paute não pelos valores universais da esquerda brasileira, que sempre foi contra o fascismo, sempre foi contra a tortura, sempre foi contra qualquer forma de ditadura militar, tecnocrática, de partido único, fascista, comunista, seja lá o que for. E cultive a nossa diplomacia esses vínculos promíscuos de compadrinhato com um regime sinistro como o regime teocrático que oprime o povo do Irã. Esse tipo de política externa era apanágio do regime militar na era Geisel, quando desenvolveu a tese do, entre aspas, pragmatismo responsável. E não é à toa que personagens que, na época da ditadura militar, faziam parte do caldo de cultura que no Itamaraty desenvolveu esse tipo de pensamento, hoje ocupam cargos importantes. É o caso do ministro de Assuntos Estratégicos, Samuel Correia, que vem dessa escola, que acha que o Brasil tem que se afirmar no horizonte das nações através de políticas anti-americanismo, por definição, e dentro disso até uma curiosidade, porque essa mesma corrente defende que é melhor para o Brasil governos republicanos, como o de George Bush, do que governos democratas, como o de Barack Obama. E a gente nota até que o nosso presidente, aparentemente, se sentia muito mais à vontade com o Bush do que hoje com o Barack Obama. O Brasil tem que buscar o caminho da sua independência. No entanto, existem valores comuns que nós temos com o mundo ocidental, com as democracias da Europa, com os Estados Unidos, que são justamente essas. Devemos ter a nossa política independente, mas não podemos abrir mão da defesa dos direitos humanos e da democracia em todo o mundo. Essa é a visão da nossa candidata a presidente Marina Silva, que vem criticando essas tomadas de posição por parte do Itamaraty, por parte do assessor especial do Planalto, Marco Aurélio Garcia, por parte do próprio presidente da República, com todo o carinho e respeito que temos por ele. É preciso que haja uma correção de rumo. O Brasil não pode continuar mantendo relações promíscuas com ditadores. O Brasil não pode deixar de pontuar a sua condenação à violação de direitos humanos e liberdades democráticas em qualquer país deste planeta. Pena que eu estou presidindo, vereador, senão eu ia falar apoiado. Não posso. Não havendo mais orador inscrito, e antes de suspender a sessão, a presidência se solidariza e faz um voto de congratulação à BBR, Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação, que completa hoje 56 anos de serviço prestado à população, um trabalho magnífico, de excelência, na pessoa do seu presidente, doutor Deusdete Gomes do Nascimento, a todas as legionárias, a todas as pessoas que colaboram, contribuem para essa instituição tão importante no nosso país e na nossa cidade do Rio de Janeiro, a BBR sempre prestando o seu serviço à população, principalmente aqueles mais humildes, mais necessitados. A todos eles, em nome da Câmara dos Vereadores, em nome de todos os vereadores da mesa diretora, as nossas congratulações e que os próximos anos de vida da BBR também possam ser melhores assistidos pelo poder público, pela sociedade como um todo, para que uma instituição tão boa como aquela não continue passando tanta necessidade, ao mesmo tempo que sua única função realmente é servir ao próximo.
Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada, não havendo quem queira fazer uso da mesma. A presidência suspende a sessão até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se à segunda parte. O orador inscrito é o nobre vereador Raymond, que dispõe de 20 minutos. Senhor presidente, nobre vereador Ivani de Mello, eu hoje faço uso dessa tribuna para falar de um tema, no meu entendimento, da mais alta importância, que é o tema dos meios de comunicação. E, de modo particular, falar sobre o acesso à leitura, a democratização da leitura, que nos é proposta, inclusive pelos meios de comunicação escritos. Eu queria, na verdade, fazer na íntegra, fazer uma leitura de um artigo publicado num jornal alternativo, chamado Rede, que fala sobre o declínio e o fim do Jornal do Brasil impresso, e também o papel do jornalismo público, a importância de se dar a este instrumento, que é o jornalismo público, um espaço na sociedade brasileira. A minha cama é uma folha de jornal. Essa é uma expressão de Noel Rosa. Primeiro foi o fechamento da tribuna da imprensa, logo seguido pelo fechamento da Gazeta Mercantil. Agora, o curso de agonia da imprensa comercial anuncia o fim do Jornal do Brasil em sua versão impressa. Junto dele está a vertiginosa queda da tiragem dos grupos que resistem, evidentemente acompanhada da clamorosa queda de sua credibilidade. Esse talvez seja mais um alerta e mais uma oportunidade para discutir os limites quase que intransponíveis para o jornalismo do modelo comercial e a necessidade de insistir e estimular a conscientização e as iniciativas para a construção de um jornalismo público. Indo direto ao tema, é bem provável que o presidente Lula tenha um papel histórico também para romper os tabus e preconceitos que impedem os brasileiros de ter um jornal de missão pública, nacionalista, popular. Um jornal centenário, sonho de uma geração de jornalistas, inovador em forma e conteúdo, o Jornal do Brasil, que já vinha definhando, como muitos outros diários, agora anuncia que deixará as bancas. Não estará mais nas praias, nos botequins, nos escritórios, nos ônibus, nas universidades, nem mesmo nas feiras para embrulhar peixes. Durante anos, registrou dificuldades financeiras. Arrastou-se endividado em bancos públicos, muito embora sua linha editorial, como de resto de toda a mídia, hostil ao papel do Estado na economia. Mas não quando os recursos públicos salvam a crise. A dívida, portanto, até quando vamos assistir este definhamento sem abrir um grande debate nacional sobre o futuro da imprensa no Brasil, sobre a dívida informativo-cultural acumulada, sobre a proibição, na prática, da leitura de jornal no Brasil pelo povo? Até quando os jornalistas vão superar a discussão estreita que vem fazendo acerca da titularidade e diploma desvinculada da extinção concreta e incontornável de postos de trabalho e da proibição da leitura de jornal pelo povo? Multiplicaram-se as faculdades de jornalismo e reduzem-se os jornais e os postos de trabalho. Paradoxo.
Tínhamos um exército de desempregados diplomados. Mesmo que o diploma volte a ser obrigatório, teremos ainda mais desempregados e menos lugar para trabalhar, e o povo sem ler jornal. Enquanto na Argentina tem o jornal Página 12, o México tem o La Jornada, a Bolívia tem o jornal Câmbio, criado há apenas 8 meses e já é líder de vendas, a Venezuela tem o Correio de Orinoco, todos fazendo o contraponto da linha editorial da imprensa oligárquica, teleguiada pelos interesses estrangeiros. No Brasil, temos o domínio completo de uma imprensa antinacionalista e antipopular. Não por acaso, com hostilidade unânime à candidatura de Lula. São estes jornais e revistas contra a nacionalização do petróleo, criticam a reconstrução da indústria naval, exasperam-se com a valorização do salário mínimo, insistem na tese conservadora da disciplina fiscal, da austeridade, do corte de gastos, quando, evidentemente, o país precisa aumentar decididamente os investimentos públicos para dar sustentação ao crescimento econômico que lhe permita reduzir as disparidades internas e as vulnerabilidades externas. Esta imprensa chega ao ponto de publicar documentações falsificadas sobre uma candidatura à presidência, a colocá-la em uma charge como personagem da prostituição, mas no seu discurso de falsa ética e moral, esta imprensa esquece que em suas páginas de classificados divulga, portanto, associa-se comercialmente deprimente atividade. É hora de recorrer mais uma vez à história para repararmos como nascem e como morrem os jornais. Aqui vemos o JB definhar depois de passar a ser controlado por empresários favorecidos pela privatização. Estão perdendo leitores, mesmo quando há avidez para a leitura. Na França, o Le Monde nasceu após a Segunda Guerra, estimulado por De Gaulle, como parte de uma visão nacional. Aqui no Brasil, percebendo a hostilidade unânime de uma imprensa movida por uma cruzada antinacional, o presidente Getúlio Vargas também estimulou o nascimento do jornal Última Hora, popular, nacionalista, que informava sobre os temas de interesse da classe trabalhadora, criando um paradigma jornalístico. Como praticamente todos os órgãos de imprensa, o Última Hora também recebeu créditos de bancos públicos. Por acaso o Jornal do Brasil nunca os recebeu? Ou o Globo? Ou a TV Globo, que nasceu de modo irregular a partir de operação ilegal denunciada vastamente na CPI do grupo Time Life, também não recebeu? Por quantos anos esta TV foi favorecida por taxa subsidiada da Embratel para uso de satélites? Deixemos de hipocrisia. Os grandes grupos de mídia se transformaram em gigantescos conglomerados em razão de inescrupuloso favorecimento creditício estatal e não em função de sua competência empresarial. Para monopolizar a audiência, a TV chegou a atrasar em 9 anos a introdução do aparelho de controle remoto no Brasil, conforme denúncia do ex-ministro das Comunicações, Euclides de Oliveira. Sustentamos que é chegada a hora para que seja levada ao presidente Lula. Esta é, afinal, uma discussão estratégica de nação, não de mercado, numa proposta de criação de uma fundação para o jornalismo público, destinada a tornar a leitura de jornal no Brasil um hábito democrático, popular, acessível, viabilizando a pluralidade e a diversidade informativas cada vez mais ameaçadas, quanto mais se fecham jornais. E para sustentá-la, muitas alternativas podem ser discutidas, entre elas aquela mais utilizada pelos grupos de mídia, que são sustentados em boa medida pelas verbas publicitárias do Estado, ao qual tanto agridem.
ou contando com a participação de fundos de empresas públicas, muitos deles com altíssima rentabilidade, que bem poderiam ter uma participação ativa nesta fundação de natureza pública, destinada a cumprir aquilo que, embora expresso na Constituição, está muito longe de tornar-se realidade no Brasil. A informação é um direito de todos os cidadãos. O presidente Lula já criou a empresa Brasil de Comunicação, cumprindo com disposto constitucional que, no seu artigo 223, estabelece que a comunicação deve ser complementar entre os sistemas público, estatal e privado. A TV Brasil vem fazendo esforços importantes para adquirir visibilidade nacional, audiência e qualidade informativo-cultural. E tem surpreendido positivamente, muito embora haja muito por fazer ainda. Mas, na área do jornalismo, o que se nota é a redução assustadora do número de jornais, da tiragem de jornais, de sua credibilidade, ao lado de uma incompreensível multiplicação de faculdades de jornalismo, uma verdadeira indústria de canudos, sem que se possa garantir aos formandos algum dia a oportunidade de trabalhar naquilo em que estudaram. O jornalismo de mercado, com o fim do JB impresso, revela uma vez mais sua incapacidade de dar solução para o problema da dívida informativo-cultural e para permitir, finalmente, que o povo brasileiro tenha acesso a uma tecnologia do século XVI, a imprensa de Gutenberg. Se estamos a caminho de superar a miséria absoluta, também é chegada a hora, sem confrontar com as modalidades de informação na internet, mas complementando-as, de também superarmos a indigência na leitura de jornal, a miséria informativo-cultural. E o presidente Lula, por sua trajetória, pelas tantas chicotadas que tomou das mais maledicentes formas de preconceitos desta imprensa oligárquica, é o mais credenciado para encorajar e estimular, não uma revanche, mas uma solução democrática, para que os brasileiros possam, finalmente, não apenas alimentar-se com regularidade, como crescentemente ocorre, mas também ter acesso a jornal para a leitura cidadã e não apenas para forrar o chão, como na música de Noel, que diz: a minha cama é uma folha de jornal. Muito obrigado, senhor presidente. Não tendo o orador utilizado todo o seu tempo, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, a sessão fica suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Terminado o tempo destinado ao grande expediente e não havendo matéria a ser examinada no prolongamento, passa-se a ordem do dia. Com a palavra pela ordem, o nobre vereador Caio Caiastro. Presidente, palavra pela ordem, pedir verificação de quórum, diante que a gente vê que o plenário está vazio, então verificação de quórum. Tendo sido solicitada a verificação de quórum, a presidência solicita aos senhores vereadores que registrem a presença.
Presidente, com sua licença, sei que a palavra não poderia regimentalmente ser usada, mas eu queria o mesmo tratamento que foi feito ontem, ao final da sessão, que o senhor, por favor, nominalmente dissesse o nome dos vereadores que estão aqui no plenário. Obrigado. A presidência vai encerrar a verificação de quórum. Presentes, 11 senhores vereadores. Por ter sido solicitado a relação nominal dos vereadores presentes, faremos a seguir. Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Elton Babu, Ivanir de Melo, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, retificando, Paulo Messina, Paulo Pinheiro, Raimon, Rubens Andrade, S. Ferraz, Tereza Berger, Tio Carlos. Não há quórum para prosseguimento à sessão. A presidência convoca nova sessão ordinária para o dia de amanhã, aliás, retificando para terça-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.